Crianças, tudo bem com vocês? Meu nome é Tia Laís e estamos aqui hoje juntos para mais uma videoaula PV Kids, isso mesmo. E para esse momento especial, na presença de Deus, estudando e aprendendo da palavra, você não pode esquecer de separar o seu kit para esse momento. Isso mesmo, sua caneta ou lápis, seu caderno e sua Bíblia. Isso mesmo, hoje nós vamos ter um tempo muito especial e eu conto com vocês, tá bom? Até já já! Crianças, estão prontos? A tia Laís voltou e agora eu quero ensinar para vocês uma musiquinha para este momento. Sabe por quê? É hora da história! Isso mesmo! Então nós vamos cantar uma música que vai chamar a historinha, tá bom? É bem assim a música. Bata a palma, minha gente, bata a palma outra vez. Bata a palma bem contente, vou contar, era uma vez. Isso mesmo. Então se prepare, pega o seu caderninho, pega a sua canetinha. Eu montei aqui um lugar bem gostoso para mim ficar aqui, bem fofinha, para contar a história para vocês. Então vocês também preparem um cantinho bem fofinho aí, sentem e vamos ouvir a história, tá bom? A história é sobre um homem chamado Jó. Isso mesmo, anote no caderno de vocês, Jó. Livro de Jó. Esse livro é do Velho Testamento e tem 42 capítulos. Vocês podem depois ler com bastante detalhes com seus pais a história de Jó. Mas hoje eu vou contar ela para vocês, tá bom? Então prestem muita atenção e anotem o tema dessa historinha, o tema da tia Laís, tá bom? Que se chama assim, Vivendo em Gratidão, tá bom? Jó, livro de Jó, tema da história, Vivendo em Gratidão. Já anotaram? Se não anotaram, pausa o vídeo, anota e depois continua para ouvir com bastante atenção a historinha que eu vou contar, tá bom, crianças? Vamos lá. Aí eu já começo essa história fazendo uma perguntinha para vocês pensarem. Será que uma pessoa boa, ela nunca tem problemas? Vamos ver o que aconteceu com Jó. Jó morava em um lugar chamado Uz. Era muito rico, tinha uma família muito grande. Jó era um homem bom, era amigo de Deus. Ele ajudava as pessoas pobres, as mulheres que tinham perdido seus maridos e as crianças que não tinham pai nem mãe. Jó não sabia, mas Satanás estava de olho nele. Isso, mas Deus sabia disso e perguntou para Satanás: por que você está de olho em Jó? Não tem ninguém na terra inteira como ele. Ele sempre obedece e faz o que é certo. E aí, Satanás foi lá e respondeu para Deus: claro, o Senhor não deixa nada de ruim acontecer com ele. E dá muitas coisas boas para ele, como terras, animais. Mas tira tudo o que ele tem e vamos ver se ele vai continuar sendo seu amigo. Mas Deus confiava em Jó e respondeu assim para Satanás: está bem, eu deixo você fazer o que quiser com Jó, só não tire a vida dele. Então, por que Deus deixou Satanás fazer isso? Eu acabei de falar. Porque ele confiava em Jó. Deus sabia que Jó continuaria sendo seu amigo, mesmo na pior situação. Então vamos ver o que Satanás aprontou com Jó. Então, Satanás começou a fazer coisas com Jó. Primeiro, ele fez todos os animais de Jó serem queimados
ou roubados. Fez os empregados que cuidavam dos animais também serem mortos. Mas aí, Satanás fez algo muito terrível, muito pior. Fez todos os filhos de Jó morrerem. Isso mesmo, crianças. Eles estavam dando uma festa numa casa, estavam todos juntos. E aí aconteceu que a casa caiu em cima deles e matou todos. Então Jó ficou muito triste, muito triste, muito triste com tudo que aconteceu. Mas continuou sendo amigo de Deus. Satanás queria que Jó sofresse mais ainda. Então, ele fez o corpo de Jó todinho ficar cheio de feridas, cheio de feridas. E as feridas doíam muito e coçavam muito. Então, Jó não sabia porque tudo isso estava acontecendo com ele. Mesmo assim, ele não desistiu de ser amigo de Deus. Por isso, Deus ficou muito feliz. Depois, Satanás fez com que 3 amigos de Jó fossem falar mentira para eles, para deixar ele ainda mais abalado. E aí eles falaram assim, que Jó tinha feito alguma coisa errada e que Deus estava dando um castigo para ele. Aí Jó disse que nunca tinha feito nada de errado. Mas ele estava tão triste, que começou a achar que era mesmo Deus que estava fazendo essas coisas ruins com ele. Jó até disse que Deus não estava sendo justo com ele. Ele se deixou levar pelas mentiras de Satanás. Isso não pode acontecer, mesmo na situação mais difícil da nossa vida. Quem apareceu? Então apareceu um homem chamado Eliú. Ele estava ali, quieto, ouvindo toda a conversa. Então, ele decidiu falar. Tudo que vocês estão falando não é verdade. A gente pode até não entender porque Deus deixou essas coisas ruins acontecerem com Jó. Mas, com certeza, ele nunca faria alguma maldade. Ele vê tudo o que acontece e ajuda as pessoas quando elas têm problemas. Então, Eliú falou que Deus não faz maldades. E ele está certo. Depois disso, Deus decidiu falar com Jó e disse assim: Jó, por que você acha que a culpa é minha? Se você nem entende como eu criei o céu e a terra, como vai entender por que essas coisas estão acontecendo? Porque lá no fundo, Jó começou a acreditar que as coisas ruins estavam sendo causadas por Deus, crianças. Pois é. E aí, Jó reconheceu e falou assim para Deus: Deus, o Senhor tem razão. Eu sei que o Senhor é a pessoa mais poderosa que existe. Eu sou um simples homem que não sabe de nada. Me perdoe, Senhor, pelo que eu falei. E então, depois de tudo isso, de todo esse sofrimento, Deus curou Jó de sua doença e deu para ele muito mais do que Jó tinha. Como a gente começou a história falando que Jó era muito rico, que ele ajudava as pessoas, que ele tinha muitos filhos, muitos empregados. Imagina, Deus deu o dobro, Deus deu muito mais do que ele já tinha, do que Satanás tirou dele. Então, Jó viveu por muitos anos e foi muito feliz. Deus fez tudo isso porque Jó sempre obedecia a ele, mesmo quando era difícil. Em nenhum momento Jó pecou contra Deus, murmurou, reclamou ou desacreditou de Deus. Ele apenas pensou: por que essas coisas ruins estão acontecendo? Será que realmente eu fiz algo de errado? Será que tudo isso é o castigo de Deus? Mas em nenhum momento ele
pecou contra Deus, desacreditou de Deus. Pelo contrário, ele sempre foi fiel a Deus, amigo de Deus, mesmo com toda essa dificuldade. E você, criança? E você, mocinha? E você, mocinho? Então, continue a ser amigo de Deus. Não importa o que aconteça, crianças, nós devemos sempre ser amigos de Deus. Jó, para mim, é uma inspiração para termos uma vida de gratidão a Deus. Vocês sabiam que ser grato não é só ficar pedindo obrigada? É isso mesmo. Não é ficar obrigado, Deus, obrigado. Nananina, não. Ser grato é mesmo quando você tem uma vida difícil, ou problemas, ou situações difíceis, e você continua confiando que Deus terá o melhor para você. Você sempre continua obedecendo a Deus, sem pecar contra Ele, sem culpar a Deus, porque muitas pessoas colocam a culpa em Deus, sabia? Eu sei que tem muita gente que tem problemas na vida porque fazem escolhas erradas. Daí então vem algo ruim para a vida delas porque elas escolheram uma coisa errada e aí deu errado, né? Quando a gente escolhe uma coisa errada, vem um caminho errado para nossa vida. Mas Jó não. Jó sempre escolheu o caminho certo. Jó sempre escolheu obedecer a Deus. Daí então, mesmo que ele tenha passado por situações difíceis, muito difícil, de muita dor e de muito sofrimento, de muita fome, ele continuou sendo amigo de Deus. Lá no livro de Jó, tem vários momentos em que ele abre o seu coração com Deus, que ele fala, que ele ora, sempre confiando que Deus tem o melhor para ele. Ele ficou com dúvida de tudo isso que estava acontecendo? Ele ficou preocupado? Ele ficou. É normal, criança, se preocupar, mas toda a nossa preocupação deve ser colocada no altar do Senhor em oração. Você vai no seu cantinho de oração e faz a oração que a tia Laís já explicou com o exemplo do Pai Nosso lá na nossa primeira videoaula. Vocês lembram que na segunda videoaula, a gente aprendeu sobre o Pai Nosso e todas as coisas que não podem faltar na nossa oração? A gente falou na semana passada sobre o perdão, não é? Então hoje nós vamos falar sobre a gratidão. Isso mesmo, crianças. Gratidão é uma coisa que não pode faltar na nossa oração, não é certo? É certo, sim. Então, como que nós devemos agradecer a Deus? Com sinceridade. Sim, na oração é um momento que nós vamos dizer palavras de gratidão. Só que não adianta nós dizermos que somos gratos se o nosso coração é ingrato, ou seja, não é grato. A partir do momento que você reclama de algo, você só demonstra que você não é grato por aquilo que você tem, que você queria algo melhor, algo maior. E não pode ser assim, tá, crianças? Então, vamos ver o que nós devemos fazer, o que nós aprendemos com a história de Jó. Nós aprendemos que nós devemos ter uma vida de gratidão. E assim nós vamos poder expressar com sinceridade na nossa oração a gratidão, tá bom? Já volto pra gente falar mais sobre gratidão. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Isso mesmo, crianças, você ficar valente, inteligente com Jesus. E se vem o mal, você vence sim, porque você tem Jesus. Muito bem. E agora vamos aprender como inserir uma gratidão sincera em nossa oração. Para isso, nós vamos descobrir juntos, tá bom? Então vamos abrir aqui. E aqui tem uma perguntinha, olha só. O que Satanás fez
com Jó. Isso mesmo, que Satanás fez com Jó, esse bicho ruim. E aí eu pergunto pra vocês, coisas ruins acontecem com você? Pensa aí. A gente aprendeu na história que Satanás fez muitas coisas ruins. Ele começou matando os animais, matou os empregados, fez uma coisa terrível, matando todos os filhos dele, né? Todos os filhos dele, né? E aí, para responder essa... Eu quero que vocês anotem essa pergunta aí no caderno de vocês. E anotem Jó, capítulo 1, do 13 ao 22, para responder essa pergunta, tá? Vocês vão responder lendo na Bíblia, com as palavras de vocês, tá? Quando acabar a videoaula, vocês vão ficar fazendo essa tarefinha. E aí vocês vão aprendendo com Jó como ter uma vida de gratidão. Segunda perguntinha, tá aqui, ó. Depois de tudo que Jó passou, que coisas boas Deus fez para Jó? E você? Depois de todas as coisas ruins que a gente passa e vence, você consegue reconhecer as coisas boas que Deus te dá? Espero que vocês respondam em Jó, capítulo 42. Para responder essa perguntinha, vocês vão ler Jó, capítulo 42. Leia com a mamãe, com o papai ou com o irmão mais velho, com quem tiver aí na sua casa, que tiver um tempinho para te ajudar, tá bom? Você tem uma semaninha para responder essas duas perguntinhas e aprender a ter uma vida de gratidão. Outra coisa. Opa. Deixa eu dobrar aqui direitinho. E aí, nós vamos descobrir, meninos e meninas, o que nós aprendemos. E aí, eu quero ler com vocês Tiago 5:11. O que diz lá em Tiago 5:11, crianças? Vamos descobrir. Fica lá no Novo Testamento, tá bom? No finzinho da Bíblia, digamos assim. É um dos últimos livros da Bíblia. E aí, você procura, encontra, tá vendo? Diz assim: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Isso mesmo. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó? Pois é. Viram o fim que Deus proporcionou para ele? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. É isso que fala em Tiago 5:11. É isso que nós devemos aprender, a ter a ver a misericórdia, a compaixão de Deus. De acordo com tudo que a gente vive, por mais que passamos momentos difíceis, a gente precisa aprender a enxergar a compaixão e a misericórdia de Deus, tá bom? A tia Laís escreveu uma frase para vocês, que fala assim: gratidão não é algo que só falamos para Deus, é algo que vivemos em Deus, crianças. Precisamos ter um coração grato, mesmo em situações difíceis, tá bom? Esse é o fim dessa videoaula e eu não posso deixar de passar para vocês o desafio da semana. Isso mesmo. O versículo que vocês vão meditar, o versículo que vocês vão decorar, guardar a palavra no coração. Isso mesmo. Guardem a palavra de Deus no coração e pratiquem, tá bom? Então vamos descobrir qual é o versículo para decorar e meditar nessa semana. Vamos ver, que a tia Laís anota tudo em um monte de lugar. E é Salmo 9, versículo 10. Isso mesmo. Vocês vão ler, procurar e decorar. Salmo 9, 10. Tá bom, crianças? Eu conto com vocês
para meditar, crescer e praticar as coisas que vocês aprendem na Bíblia, tá bom, crianças? Vamos orar? Vamos? Senhor Jesus, eu te agradeço nesse dia, Pai, eu te agradeço muito por todas as crianças que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, que querem aprender mais de Ti. O meu coração se alegra, Senhor, com todas as crianças que têm um coração sedento pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, responde os teus pequeninos, fala com eles, enche o coração deles de esperança e de alegria. E que eles venham aprender com Jó, que foi um grande amigo seu, né, Pai? Que nós também podemos ter essa amizade, nós também podemos viver de forma grata, de forma satisfatória, de forma feliz, desfrutando da tua bondade, da tua misericórdia sobre as nossas vidas todos os dias. Eu oro, Senhor Deus, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Beijo no coração e até semana que vem.